da maturidade, ou melhor, da imaturidade à maturidade, de criança a homem espiritual. É isso aí que Deus vai fazer hoje no teu coração. Eu sei que só com o tema você já entendeu o lugar profundo que o Senhor quer nos levar. Você consegue entender a profundidade do que está escrito aqui? Existe um lugar de início, de imaturidade, mas essa é a linha de partida. Existe um lugar que Deus quer que você esteja, que é um lugar de maturidade. E este ministério foi levantado por Deus para produzir filhos maduros. Esse ministério foi levantado por Deus para tirar crianças espirituais e colocar no lugar de uma estatura de um varão perfeito, de um homem verdadeiramente espiritual, de uma pessoa onde ela desenvolveu a sua salvação com temor e com tremor. Eu queria que você me ajudasse nesse início a pregar para quem está do seu lado com muito amor e respeito. Fala assim: hoje você vai sair daqui muito mais maduro da forma pela qual você entrou. Isso aqui não é palavra motivacional não, isso aqui é palavra profética. Até as crianças vão sair daqui falando de forma madura. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu amei essa tela aqui, né? Muito boa. Você conseguiu entender que é um homem se olhando no espelho ali? Obrigado, diaconisa Pati, você é uma benção. 1 Coríntios 3, 1 e 2 diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a... Paulo está chegando para a igreja de Corinto, imagina só, como uma igreja nossa, assim, graça. E ele fala assim: ó, galera, Cristo vive. Eu não posso falar com vocês como a espirituais. Você sabe que a igreja de Corinto tinha várias demandas ali nas suas questões, até mesmo morais. Era uma igreja muito complicada. E Paulo tinha que puxar muito a orelha da igreja de Corinto. E ele está falando nessa carta, no capítulo 3, ele fala: eu não pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. E eu quero só que você tenha um ponto de atenção, porque esse criança em Cristo não é positivo. A gente estava vendo aqui, a pastora Dama citou a palavra de Jesus, quando ele fala: deixai vinde a mim as criancinhas, porque deles são os pequeninos, deles são o reino dos céus. A palavra de Deus, Jesus vai falar que nós temos que ser como criança, na questão da pureza. Mas a chamada de atenção de Paulo aqui não é positivo. Ele está falando: olha, eu não pude falar de forma madura, eu tive que falar de forma como a crianças, porque vocês não estão prontos para receber um alimento sólido. É o que ele está dizendo aqui em outras palavras. Olha o que ele diz no verso 2: leite vos dei a beber, não dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nós não podemos chegar para o Isaac recém-nascido que nós vimos agora e dar uma picanha para ele. Não tem como ele comer. Ele não desenvolveu ainda a dentição, ele não desenvolveu todo o seu trato, o sistema digestivo. Não tem como, ele vai se alimentar de leite. Assim são os recém-nascidos. Agora, traz isso para o lugar espiritual. Paulo está falando: olha, não pude dar alimento sólido, eu tive que dar leite para vocês. Mas não era esse o desejo do apóstolo Paulo, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis. Olha o que ele diz para finalizar: porque ainda sois carnais. É sobre isso que o Espírito quer trabalhar de uma forma muito profunda hoje no seu coração. Eu queria que você pudesse estar com o seu coração totalmente aberto agora para o depósito do Espírito, para essa palavra que vai produzir herança na sua vida, no seu coração e no seu futuro. Curve sua cabeça, nós vamos falar com Jesus mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado por esta manhã, obrigado por esse tempo, obrigado, Pai, porque o Senhor já foi à nossa frente. Obrigado pelo momento de adoração, obrigado pelo momento de sementeira, obrigado, Pai, pelos milagres que nós estamos vivendo nesta manhã. Nós agora aquietamos o nosso coração para receber a Tua palavra, que vai vir através da ministração, Jesus. Estamos, Deus, com a Bíblia aberta, estamos lendo a palavra, portanto o Senhor está falando, e a minha oração, como sempre, é que o Senhor use a minha vida, que não seja eu, Fernando, mas o Senhor em mim, a falar com os teus filhos, com as tuas ovelhas. Tu és o supremo pastor, Jesus. Tu és aquele que admoesta, tu és aquele que exorta, que edifica e que consola. Portanto, que isso seja feito agora em cada vida aqui, aqueles que estão pela internet, aqueles que vão ouvir essa mensagem em outro tempo. Eu creio que essa mensagem não voltará vazia, ela já está cumprindo desígnios que o Senhor mesmo estabeleceu. Assim eu oro em nome de Jesus, e os que creem digam amém e amém. Você pode mais uma vez louvar Jesus com as suas palmas? Meus irmãos amados, povo de Deus, família bendita, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que são herdeiros, aqueles que são o que a Bíblia diz que nós somos, se você diga amém. Amém. Hoje eu venho aqui de uma forma muito prática trazer você para o centro da vontade de Deus. Existe uma vontade de Deus e ela é central, e nós não podemos andar num lugar periférico. O Senhor quer que nós estejamos aonde? No centro da sua vontade. No que diz respeito a cristianismo,
Domingo passado eu falei, olha pela janela aí fora e vê como é que estão as coisas aí do que é chamado igreja evangélica protestante. E eu queria que você fizesse a mesma coisa hoje. O bom pastor, ou melhor, o antigo pastor, ele dizia assim, um bom pastor ele vai pregar com o jornal numa mão e com a Bíblia na outra mão. O que é isso? O que está acontecendo no mundo e o que Deus diz a respeito de tudo isso? Porque a palavra de Deus, ela fala sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. Então nós estamos cobertos pela palavra. Então nós precisamos ser cristãos de verdade. Se eu estou dizendo que nós precisamos ser cristãos de verdade, você já entendeu que tem uns aí que são de mentira. São os crentes fakes. Ou seja, nós precisamos nos posicionar desta forma. Porque hoje o mundo tem conhecido uma versão de um crente, desculpa a expressão, mas é um crente um pouco Nutella, como dizem, né? As pessoas têm experimentado uma versão de um crente que é o crente que ele não aceita ser confrontado pela palavra. É o crente lindo, é o crente que você tem que ficar passando a mão no coração e no ego dele. Mas se você falar uma verdade através das escrituras, ele levanta, vai embora e fala, não gostei dessa palavra. Então eu tenho dito isso nas minhas pregações, eles estão reduzindo o cristianismo a uma mera filosofia, assim como qualquer outra filosofia de um homem. Existem filosofias muito bonitas, que são muito boas de se ouvir. E eu não estou dizendo que o cristianismo é algo ruim de se ouvir, pelo contrário. Porém, o cristianismo não é uma filosofia, o cristianismo é a verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O cristianismo é o único alimento que edifica e produz herança. Não tem outra ideologia, não tem outra pessoa que possa nos ligar a Deus. Jesus foi muito claro. A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens. O nome dele é Jesus Cristo. Então, por mais que nós estejamos vivendo em um mundo de ideologias, e como eu disse, algumas são até boas de se ouvir, nós não podemos reduzir o que é o cristianismo a uma ideologia bonita, porque senão nós entramos num lugar de culto, queremos ouvir uma palavra que vai fazer bem ao nosso coração, mas eu pergunto, onde está a transformação da igreja protestante atual brasileira? Onde está a transformação das famílias? Cadê os frutos? Jesus falou, você vai conhecer a árvore pelos frutos. Então, para que haja essa transformação, precisa de uma palavra que ela vem através de um confronto. Eu não estou falando aqui de porrada, não estou falando aqui de soberba, de você ser grosseiro, nada disso. O confronto que o Senhor faz aos nossos corações é sempre em amor, porque Deus ama, e aquele que Ele ama, Ele corrige, Ele açoita, Ele disciplina, é o que diz a palavra. Ele fala que só faz isso com quem é filho. Então, quando nós sentamos e ouvimos um sermão que muitas vezes vai confrontar o nosso coração, a gente precisa entender que esse é o amor de Jesus pela nossa vida. No texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo está dizendo da indignação dele, de não poder falar claramente. É como se Paulo falasse assim, olha, eu não posso falar sem filtro com vocês, com o povo de Corinto, porque vocês são crianças na fé. Vocês não estão prontos para ouvir o que eu tenho para falar. Vocês não estão maduros o suficiente para ouvir o que eu tenho para dizer. E eu quero dizer que passaram séculos e o povo de Deus, entre aspas, na sua maioria, continua sendo um povo imaturo. Continua sendo um povo que não consegue ser exortado pela palavra. E eu quero abrir um outro parênteses, porque eu sei como está a igreja atual evangélica protestante. E eu não invalido o fato de nós termos líderes inescrupulosos, homens que não têm nada de Deus à frente de altares, de lugares que se dizem igreja. E isso confunde sim o povo. Porque a palavra de Deus já apontava para isso. Ele falou, depois da ida da subida de Jesus, né, penetraria no meio do povo lobos vorazes. A palavra de Deus diz que eles iam roubar e tirar a lã das ovelhas. Nós temos vivido esse tempo, onde pessoas estão à frente, chamadas pastores, chamadas homens de Deus, mas não tem nada de Deus. Como você pode dizer isso, bispo? É só você ver o discurso dele, é só você ver o estilo de vida dele. Não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com Jesus. Então são os lobos vorazes. São muitas vezes o lobo em pele de cordeiro. Então, agora eu quero dizer que uma coisa não invalida a outra. Não é porque nós temos líderes despreparados à frente da igreja que nós não possamos exortar a igreja de Cristo e dizer, ei, vocês precisam ser maduros para ouvir a exortação do Espírito. Por isso hoje eu gostaria que você tivesse com o seu coração, como eu disse aqui nessa pré-introdução, totalmente aberto para a exortação. Quantos estão assim hoje, em nome de Jesus? Você tem certeza? Seu coração está aberto para você receber o amor de Jesus hoje sobre a sua vida? Porque sabe que nos dias de hoje a gente vê crentes domesticados. A gente vê crentes que muitas vezes eles não aceitam ouvir, eles não aceitam ser confrontados, muito menos exortados pela palavra, nem pelo pastor. Então o pastor ele foi colocado ali para ensino, para oração e para exortação. E aí a gente chega num lugar onde a gente tem que evangelizar os evangélicos, porque eles acham que são evangélicos. Vocês não tiveram contato de fato com Jesus. Muitos tiveram contato com um lugar de religião, um lugar de culto. E hoje, você sabe, a igreja está hypada, está no ápice, então todo mundo se diz crente. Mas o que vai dizer se uma pessoa de fato teve um encontro com Jesus
é se ela teve uma conversão, se ela deixou, se ela se arrependeu da sua velha vida, do seu passado, das coisas, e se ela se entregou de fato para Jesus. E aí você vai ver a transformação na vida. Hebreus 13, é Paulo escrevendo também, ele vai dizer no verso 22, rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis, leia comigo essa frase, suporteis a presente palavra de exortação. Você vê que Paulo está ali agora para outro povo falando, vocês podem em nome de Jesus suportar a palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Então as cartas de Paulo, todas elas você vai ver, Paulo, eu preciso só fazer um contexto aqui, talvez você não tenha isso muito claro às vezes no seu coração. Paulo é um apóstolo que não viveu com Jesus nos dias da carne. Jesus tinha os 12 apóstolos, Judas o traidor, sabe a história? Ele começou lá os 12 e tudo aquilo, os milagres. Depois que Jesus, ele é assunto aos céus, depois que Jesus morre e ao terceiro dia ressuscita, ele disse para os primeiros 12, ide e pregai o evangelho. E depois ele levanta Paulo como o apóstolo da graça. Aqueles 12 foram chamados para pregar para quem, igreja? Para os judeus. E agora o Senhor levanta Paulo para pregar para nós, que não somos judeus, não temos sangue israelita nas nossas veias, nós somos os gentios predestinados. Então Paulo agora vai trazer uma palavra e revelar quem é Cristo para a igreja gentílica. Então eu quero que você entenda que Paulo ele vai exortar agora. E ele vai trazer, ele é levado ao terceiro céu de uma forma sobrenatural. Ele diz, eu não sei se no corpo ou fora do corpo. E ele recebe da boca do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo ressuscitado, o pacto da graça. E ele agora anuncia essa graça. E é essa palavra que chegou ao teu coração nesses dias e nessa manhã. Que é isso que nós pregamos aqui há 30 anos. Então eu quero fazer minhas palavras do apóstolo Paulo, para que todos nós possamos suportar a exortação do Espírito. Me ajuda a pregar com muito amor quem está ao seu lado, diga, suporte hoje a exortação do Espírito. Me ajuda, vamos criar essa ambiência de suporte, de nós suportarmos essa exortação. Paulo ele continua a sua carta e quando ele chega no capítulo 13, ele vai dizer assim, olha só, 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era, ele está falando do quê? Do passado, era é passado. Ele está dizendo, quando eu era menino, eu falava como menino. Paulo vai deixar claro que tem um Paulo antes e um Paulo depois de Cristo. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino. Eu pensava como um menino. Quando eu cheguei a ser homem, ele não está falando de algo biológico, porque Paulo não nasceu assexuado e está falando assim, tem que explicar isso nos dias de hoje. Fala, não, olha só, Paulo se identificou agora como homem. Não é nada disso, cara. Olha, oi? É isso aí, disse o profeta no meio da multidão. Então, ele era menino, ele está falando agora de um lugar espiritual. Ele nasceu biologicamente, o bóvio tem que ser falado hoje. Eu era menino, tal. Agora eu cheguei a ser homem, ele fala. Ele diz que quando ele chegou a ser homem, ele desistiu das coisas próprias de menino. Eu quero que você leve isso para a sua vida espiritual. Agora ele está mostrando que houve o quê? Uma transição. O Paulo 1 para o Paulo 2, entre aspas. O Paulo do passado para o Paulo do agora. Então nós não podemos ser os mesmos que nós éramos antes de Cristo. Diga com a sua boca, eu não posso ser o mesmo que eu era antes de Cristo. Por que a minha crítica é tão forte à igreja atual evangélica? Porque as pessoas chegam de uma forma e elas continuam da mesma forma. Ou seja, não tem transformação. Vamos lá, pense comigo numa numa esteira de produção. Imagine aqui, eu estou entrando aqui na máquina nessa esteira de produção, na máquina de transformação de vida. Eu entrei aqui, alguma coisa acontece aqui dentro da máquina, para que eu saia do outro lado totalmente transformado. O que tem aqui no meio, entre aspas, da máquina? Eu estou fazendo uma alegoria só para você entender. Tem o confronto do Espírito, tem a palavra confrontadora, tem Jesus falando, arrependa a sua vida, deixe seus pecados, e agora existe uma nova forma de você viver, através e segundo as Sagradas Escrituras. Qual que é a minha crítica? A igreja entra de uma forma, o povo hoje nas igrejas entra de uma forma, e eles querem continuar com a mesma forma. Eles querem continuar vivendo a sua vida, só que ouvindo um bom sermão, tendo uma boa experiência de culto. Isso não transforma ninguém. Deixa eu pregar para você ensinando o que a Bíblia diz. A igreja não salva ninguém, quem salva é Cristo. Por isso que Jesus ele vai falar assim, no final dos tempos, muitos vão dizer, no teu nome eu expeli demônios, no teu nome eu fiz curas. O que Jesus vai falar? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Como é que Jesus está falando para um povo que fez milagres no nome dele? E ele vai falar, eu não conheço vocês, porque nunca foram dele. Então isso é muito mais para nós que estamos dentro, para que eles estão fora. É muito mais uma exortação do Senhor, falando assim, olha, nem todos que estão dentro da igreja são de fato meus. Afinal de contas, a parábola do joio e do trigo fala um pouco sobre isso. O joio é semeado no meio do trigo. O joio é uma outra semente, mas ele está muitas vezes no meio da igreja. É o que eu falei agora há pouco. Muitas vezes o joio está na frente do altar pregando, mas não tem nada de Deus. Mas ele tem cara de pastor, ele parece pastor. Ele anda com a Bíblia debaixo do braço.
mas é um lobo voraz que está ali para roubar a lã da ovelha. Nós precisamos ter essa lente, nós precisamos ter esse olhar. Então Paulo vai continuar no verso 16, ele vai falar assim: sede vigilantes, no capítulo 16, verso 13, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Aqui Paulo está falando, tem homem aqui em nome de Jesus? Homens, digam amém aí. Aqui Paulo está falando com nós, claramente. Com nós, né? Então, o bispo fala nós, que isso, não sabe português? Está falando com vós, conosco. Conosco, convosco, conosco, com vocês. Está falando com os machos, cara. Paulo está falando: ei, homens, portem que nem, sejam homens, sejam machos. Eu pregar isso nos dias de hoje, eu posso ser preso. Você tem noção disso? Se eu falar para o cara aí, seja homem. Como assim seja homem? É o que Paulo está falando: portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. A recomendação de Paulo é: ei, homens, sejam de verdade, se portem como homens. Verso 14: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Então você vê que o confronto, ele não é algo da carne, não é brutalidade. O confronto do Senhor, ele é sempre em amor, porque Deus é o próprio amor. Só que o inimigo, ele tenta distorcer as coisas, falando que se você for confrontado, é um Deus que pesa a mão, é um Deus bravo. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus, ele é amor, ele é paz, ele é mansidão, ele é o justo, o verdadeiro. A justiça dele não é imunda como a nossa, diz que ela é divina. Então, baseado nesses textos, eu estou só na introdução, tá? Baseado nesses textos, nós vamos aprender hoje a sermos aquilo que a Bíblia ensina a nós sermos, como nós cantamos. Nós precisamos de fato, quem está comigo hoje, desistir das coisas de menino e nós irmos para esse lugar de maturidade. A minha oração é para que toda a nossa igreja seja uma igreja de crentes maduros. Você vai dizer: bispo, é um pouco utópico isso. Tá bom, mas eu oro porque eu sou um cara de fé. Eu assinei um contrato de 6 milhões de reais, tendo 50 mil na conta. Isso é fé. E eu creio, amados, que nós podemos levantar uma igreja, estou falando da nossa casa, da nossa comunidade, onde nós temos 100% dos nossos membros, pessoas maduras na fé. Eu não estou falando com a pessoa que está chegando, neófito. Nós vamos ter um tempo de tratamento, mas se você já está aqui há 1, 2, 3, 4 anos, você precisa entender que Deus está te impulsionando para um lugar de maturidade, cara. Você não pode fazer o que você fazia há 1, 2, 3, 4 anos atrás. Voltando ao texto, no verso 11 vai dizer assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então agora, eu vou dissecar a palavra junto com você. Eu vou mostrar para você o que é você ser um crente menino. Você está pronto para isso? Vai ser muito prático o culto hoje. O que é ser menino e o que é nós sermos maduros? Primeiro, quais são as coisas próprias de menino? Primeiro, falar como menino. Quando você olha para uma criança, você vai ver que a criança, ela fala de um jeito. O timbre de voz dela, a fala dela, o L, o R, toda aquela questão. A criança está num desenvolvimento. Nós não queremos que nossos filhos sejam emancipados, acelerados. Não é isso, um desenvolvimento. Mas é natural. A primeira infância, depois a segunda infância. A criança está desenvolvendo a sua linguagem. Alguns homens da psicologia, da filosofia, da neurociência vão dizer sobre as questões de uma camada de identidade, né? A primeira camada é o corpo, a segunda é a linguagem. Então aquilo está sendo desenvolvido. Isso é natural. E eu quero que você vá fazendo essa analogia entre a criança, de fato, mas a criança espiritual. Então vamos lá, falar como menino. Primeiro, dentro desse ponto, é falar errado. E eu quero mostrar para você Isaías, o profeta Isaías, ele vai falar no capítulo 6, verso 5. Porque você fala assim: nossa, o profeta Isaías foi um grande homem de Deus, um dos profetas maiores da palavra. Sim, mas olha o que ele diz no verso 5. Então disse eu: ai de mim. Talvez seja você hoje aqui. Você sabe que Deus tem algo para você, mas você olha na sua carne e você fala: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de uma geração, de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ele estava dizendo: quem sou eu para enxergar o rei de reis, o Senhor dos exércitos? Eu sou homem que falo bobagem, eu sou homem que tem lábios impuros. A geração que eu habito são homens também de lábios impuros. O verso 6 diz: então, um dos serafins, isso aqui é uma experiência sobrenatural do profeta, ele está vendo o trono de Deus, e ele diz agora: um dos serafins, que são os anjos que estão ali em volta do trono, voou para mim trazendo na mão uma brasa viva, que ele tirara do trono com uma tenaz. Então, um serafim tira uma brasa, vem algo incandescente, e olha o que ele faz no verso 7, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Essa experiência sobrenatural do profeta Isaías é o que Deus faz conosco nessa geração. A gente chega com lábios impuros, a gente chega com uma fala de criança, a gente chega para Jesus falando tudo errado, pensando tudo errado, e o Senhor, ele vem com o seu amor e ele toca nos nossos lábios. E quando o Senhor toca nos nossos lábios, a nossa fala muda.
Você que já tem uma caminhada com Cristo, você tem que olhar para trás e falar: nossa, eu falava tudo que era contrário, eu falava tudo que era besteira. A minha fala, e hoje não, hoje eu tenho uma fala alinhada com a palavra. Sabe por quê? Porque, fala comigo assim, na graça eu aprendo a falar certo. Você está aqui a cada culto recebendo um depósito do Espírito para que a sua comunicação, a sua fala, os seus pensamentos sejam de acordo com a palavra de Deus. Então, crentes que não sabem se expressar, eles não sabem, muitas vezes, até mesmo, agora eu vou aterrissar bastante, tá? Eu estou num lugar bem espiritual, vamos trazer para o dia a dia. Porque você no seu dia a dia fala assim: bispo, eu quero falar com os anjos, mas você não vive com o anjo no seu dia a dia. Eu falo xarabacoa, eu falo as línguas dos anjos, tá? É maravilhoso, nós cremos no dom de línguas. Mas a verdade é que você fala com a tua esposa, com o teu marido em casa, não é assim? Então você como crente precisa desenvolver uma comunicação, eu já preguei sobre isso. A maior arma a comunicação assertiva dentro da sua casa. Você precisa saber falar com as pessoas, você precisa saber entrar e sair nos ambientes, você precisa ter uma boa linguagem. Eu não estou falando só de palavras boas, de você bem dizer, mas também de você saber se comunicar. A gente vê crentes hoje que não sabem se expressar, parecem meninos. Num lugar que nós estamos, e para onde nós estamos indo como mundo, nós precisamos aprender a nos comunicar, amém, igreja? Você precisa aprender a dar razão da sua fé. O apóstolo Pedro vai falar assim: vamos pedir para você a razão da sua fé. Você tem que estar pronto para falar de Jesus, você tem que estar pronto para contar os seus testemunhos. Senhor bispo, eu não conheço a palavra, não sei os versículos de cor. Você não precisa saber isso, você talvez não tenha um chamado pastoral, mas você precisa saber o que Jesus fez na sua vida, para você saber contar a sua história e falar isso com autoridade. Segundo ponto, B, falar bobagem, é o que eu disse. Então o menino ele fala errado e ele fala bobagem. Isaías 6,7 diz assim: com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então esse texto ele está apontando para uma fala ruim do profeta. Então a gente precisa entender que o profeta não nasceu uma pessoa santa, uma pessoa imaculada, uma pessoa... Não, o profeta está falando: eu era um cara ruim, de lábios impuros, eu falava errado, eu falava bobagem. Só que quando o Senhor se revelou a mim e tocou os meus lábios, agora existe uma transição, existe um profeta antes, que não era profeta, existe agora Isaías se tornando um profeta. Então crentes muitas vezes, desculpa a expressão, mas bobalhões, eles não vão passar segurança, não passam confiança. Nós não podemos ser, a gente usa essa expressão, né, Sindoca? É Bispa Cindy, tá? Sindoca é minha esposa. Bispa Cindy, nós usamos essa expressão. Você vai chamar minha esposa de Sindoca, eu te pego na curva. Deixar claro isso, né? A gente fala isso, nós não podemos ser crentes emocionados. Sabe aquela coisa que a gente está sempre achando que nós estamos num país das maravilhas, Alice, e vai... Cara, a gente precisa entender que é uma guerra espiritual. E nós precisamos nos posicionar, nós não podemos ficar falando bobagem. Eu estou em qual? Eu estou no ponto B, né? Com a brasa tocou na vossa Bíblia. Então assim, você fala: bispo, mas eu não posso ser uma pessoa divertida. Lógico que pode. Você tem um pastor que tem um humor na veia, e isso é natural. Só que o que nós precisamos entender: você pode contar piadas, você não pode ser uma piada como crente. As pessoas têm que olhar para você e ver o amor de Jesus, ver a graça de Deus, a leveza do Espírito. Você tem que ser uma pessoa boa de convívio, que bendiz, uma pessoa que as pessoas querem estar do seu lado. Por quê? Porque o que Jesus fez na sua vida. Mas você não pode ser uma piada como crente. E se a gente for olhar pela janela, os crentes hoje estão virando piada aí fora. Nós não podemos ser isso. Crentes bobalhões, desculpa a expressão, não passam segurança, não passam confiança. Mas uma vez eu digo, eu sei que o humor ele é uma arma usado para o bem, usado com sabedoria, mas tudo que você usa em excesso tem que tomar cuidado. Então até mesmo o humor usado em excesso pode fazer com que você não seja respeitado. Então você precisa entender que Deus chamou você para ser um homem maduro, uma mulher madura, uma pessoa que tem uma estatura de um varão perfeito. Você precisa entender que isso passa também pela sua comunicação. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Eu estou falando que é falar como menino, ponto C. Meninos falam demais. Cara, às vezes eu vejo meu filho falando umas coisas que eu falo: não era para você estar falando isso não, Lourenço. Cala a boca, eu dou um chute nele assim, sabe? Tadinho, eles não sabem. A Kiara, né? Às vezes fala, você está assim, você comenta uma coisa em casa, você vê ela falando aquilo, você fala: meu Deus. Mas é a pureza da criança, fala demais, fala com o coração aberto para tudo. A gente tem uma festa hoje de uma amiguinha da Kiara, saindo daqui, a gente tem que correr lá. Uma melhor amiguinha dela da escola. E a Kiara falou que ia dar um monte de coisa para a menina. Falou para a menina. Ontem, a gente fez o Nexo Global, a gente saiu, passou aqui no shopping para comprar o presente da amiguinha. Aí a minha esposa comprando lá, ajustando as coisas. Aí, cara, mas e isso e aquilo outro? Eu falei: filha, já compramos o presente. Não, mas eu disse para ela que a gente vai dar uma boneca, que a gente vai dar. Eu falei: que isso? Eu não sou Papai Noel não, filha. Papai, eu já disse. Falou demais. Fala comigo, criança
Fala demais. Nós precisamos saber que nem tudo que a gente tem, a gente precisa pôr para fora. Você tem que ter sabedoria com o que você fala. Eu vou falar uma coisa muito forte. Talvez isso aqui salve a sua vida e o seu casamento. Muitos dos problemas que você está vivendo é porque você falou mais do que você devia. Muitos problemas que você vive no seu relacionamento, na sua empresa talvez, é porque você foi falar e dar detalhes que você não tinha que dar detalhe. Então você tem que, Davi fala, põe guarda a minha boca. Você tem que ter sabedoria no seu falar. Caso você seja talvez muito comunicativo, eu sei o que eu estou falando, por essência, tome cuidado. Eu aprendi isso na raça, amado, porque quem fala muito tem que se policiar. Bispo, e quem não fala nada? Aí você tem que se arriscar. Quando eu estou discipulando o povo no culto de oração, vou dar um exemplo. Eu pego uma pessoa que está falando muito. Por exemplo, o Bispa Nath, ela que nem eu, a gente fala muito, a Bispa Nath. Aí eu falo, Bispa Nath, você tem que... Olha o horário, a gente tem que estar olhando o relógio. Não, Fê, entendi. Você tem que sempre pensar assim, como eu tenho que falar menos, porque se deixar a gente vai ficar falando aqui até 2 horas da tarde. Então quem fala muito tem que se policiar. Aí eu pego um presbítero Vitão também, que só fala sim, amém. Eu falo, Vitão, você tem que... Se joga, cara. Esquece o relógio. Então a gente tem que ter esse bom senso, amém? Isso pode parecer simples, mas isso é maturidade, igreja. Isso é saber você se portar nos lugares. O cara mais sábio, Salomão, ele vai falar em Eclesiastes 3:1, ele fala assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de rasgar e tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de... Eu vou trazer para mim, não vou pôr a bispo Fernandes. Tempo de bispo Fernando e tempo de presbítero Vitor. Tem tempo de falar e tem tempo de ficar calado. Ele diz no capítulo 10, verso 12: nas palavras do sábio, ao quê? Favor. Mas o tolo, os seus lábios devoram. Então, o tolo é aquele que vai falar demais. Ele diz, as primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas loucura. Então veja só que a fala, o próprio Salomão fala, o poder da vida e da morte está na língua, o que bem utiliza come do fruto. Então eu já falei isso o ano passado, se não me engano, nós precisamos aprender a ter uma comunicação madura. Provérbios ainda, vou pôr mais um para você. Até o estuto, capítulo 17, até o estuto quando se cala é tido por sábio. O que é isso? Até o tolo quando fica caladinho, ele parece sábio. Você está numa reunião que você não entende nada, fica calado e faz cara de para mim esse cara manja muito. O que você acha? Estou pensando aqui, depois eu dou o meu parecer. O que cerra os lábios por sábio. Então, um menino, ele precisa parar de falar bobagem, precisa saber falar, tem que falar menos, não pode falar demais. E o ponto D, para a gente ir para o próximo, fala sem autoridade. Ninguém leva a sério uma pessoa que não tem autoridade na fala. Nós, como crentes, precisamos ser pessoas de autoridade. Não confunda autoridade com autoritarismo. Estou falando de autoridade de Cristo. Eu não estou falando de você ser o cara que quando fala, brada, o chicote vem, dá carteirada. Isso não tem nada a ver com Jesus. Eu estou falando de você comunicar autoridade na sua fala. Por quê? Porque você carrega o Espírito Santo em você. Alguém pode ouvir isso, dependendo da sua identidade. Se você não ouviu o culto passado, você pode olhar e falar assim, esse pastor parece um pouco soberbo. Isso aqui não é soberba, porque soberba precede a ruína. Isso é clareza de quem nós somos em Cristo. Quando você sabe quem você é, quando você tem a sua identidade clara, o seu propósito claro, você tem segurança e autoridade, porque você sabe quem é aquele que você carrega. A presença de quem está com você. Então não confunda uma coisa com a outra. Não confunda autoridade com soberba. Nós precisamos ser pessoas de autoridade. Ninguém vai levar a sério uma pessoa que não tem autoridade. Crentes possuem o Espírito Santo no seu interior, então tem que transmitir a autoridade de Cristo. Me ajuda a pregar quem está ao seu lado e diga, você precisa transmitir a autoridade de Cristo na sua fala, no seu comportamento, no seu dia a dia. Imagina eu vim pregar Jesus com timidez. Meu Deus do céu, quem que acelerou o relógio hoje? Não é possível. Quem que vai... eu acho que Deus pode te curar. Eu não sei se... Cara, você tem que ter autoridade. A palavra de Deus diz, eis aí, Lucas, o que diz a palavra lá em Lucas? Eis aí vos dei autoridade. Pô, se Jesus nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a obra do mal, eu vou chegar num lugar onde eu carrego esse Deus e vou ficar tímido, falando, eu não sei se Ele quer te curar, eu não sei. Que isso, cara? Autoridade na fala. Ponto 2, vamos acelerar. Sentir como menino. Então, a fala de menino você já entendeu. Agora o sentimento, estou dissecando o que Paulo fala aqui. Pouquíssimo domínio dos sentimentos. O que menino faz? Ele não domina os sentimentos. O menino, ele é levado pelos sentimentos. A Bíblia fala que nós vivemos pelo que nós cremos e não pelo que nós sentimos. O povo hoje fala, eu senti de Deus. Cara, quem diz que é Deus? Você sentiu da tua carne e você está tomando uma direção. Você não tem que viver na emoção. É o que eu disse, os emocionados. Nós somos pessoas de fé.
É diferente, não confunda fé com emoção. Gálatas vai falar 5:22, Paulo escrevendo: mas o fruto do Espírito, meu pai falou no ofertório aqui, é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então meninos não sabem controlar os seus sentimentos. Meninos estão sempre, e aí a gente vai falar da geração de hoje, da dopamina. Tudo tem que dar prazer para o menino. O crente atual só vai se for legal, se for descolado. Cara, você não foi chamado para viver no reino do prazer. Por mais que o Senhor Jesus Cristo tenha pastos verdejantes, águas de descanso, de leite, nosso prazer está nele, você precisa entender. Meninos não sabem controlar os seus sentimentos. Somente garotos são conduzidos pelos sentimentos. E aqueles que, se for olhar um adolescente, tem homem de 40 anos que é um adolescente até hoje. Se bem que estão falando que hoje a adolescência vai até 24 anos. Até de brincadeira comigo. 24 anos eu estava casando. 27? Aumentou? Alguém segura esses psicólogos doidos, mano? Como que 27 anos o cara é adolescente? Me ajuda a te ajudar. Oi, Cedros. Chegar o cara lá, eu sou um adolescente, quanto você tem? 27. Pô, eu vou apresentar os 5 ministérios para você, bem assim, ó, lá na sua cara. Vira homem, rapaz, que 27 anos é adolescente? Eu aprendi com o bispo Ricardo das 5 solas, eu gostei dessa também. 5 solas para esse cara. Pô, então... Meninos não sabem controlar os sentimentos. Vamos aterrissar de novo? Sabe aquela pessoa que ninguém pode falar nada? Esse é um menino. Ninguém pode exortar, ninguém pode corrigir, ninguém pode trazer uma exortação, uma palavra ali. Ainda é um menino. A criança madura. A criança é assim, quando você corrige. Eu posso usar os meus filhos, que são meus, eu posso usar de exemplo. O Lorenzo, ele ama futebol, ele está jogando futebol, ele quer que eu veja ele jogar futebol. Mas se eu der um grito para ele fora da quadra, ele fica bravo comigo. Eu falo: filho, eu estou aqui, que eu sou teu pai, eu mais te amo. Eu falo: você precisa largar essa mão da cintura, você está assistindo o jogo, vai para cima, briga pela bola. Ah, não, eu estou fazendo. É menino ainda. Não aceita exortação. O problema é que tem crente assim. Deus está falando: eu não gostei, eu não vou tocar bola, eu não sei o quê. Vai lá e perdoa 70 vezes. Sério, eu não vou perdoar nada. Que é ele que venha me pedir perdão? É um meninão, adolescente. Eu vou chamar de adolescente gospel. 27 anos você, cara. Cara, se as pessoas não podem te falar as coisas, é porque você ainda é imaturo. Eu estou te ajudando a... Lembra que é um confronto do Espírito hoje? Eu estou aqui muito amável com você, mas eu tenho que ser sincero, porque o que liberta é a verdade. Jesus falou que a verdade liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não é o que disse Jesus? E Jesus falou que a palavra é espada, e a espada corta e dói. Então às vezes dói, mas ela te liberta, e ela te sara e ela te cura. É isso que faz o verdadeiro evangelho. 1 Coríntios 3:1 diz assim: eu, porém, irmão, não os pude falar como espirituais, é o texto base de hoje, e sim como a carnais, como a crianças. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Verso 3: porquanto, havendo entre vós... Olha agora, Paulo vai enfiar um pouquinho mais a faca. Vocês são crianças por quê? Porque ainda existe entre nós ciúmes, contendas. Não é assim que sois carnais? E aí, ainda segundo o homem, que ele fala, né? Segundo o homem, está falando assim: não é assim que vivem um homem, carnais, com ciúmes, com contendas. Eu falei, não sei se foi quinta ou domingo, que eu preguei falando: o problema da igreja atual é ego. É o cara que queria estar cantando no lugar do outro, é o outro que queria estar, não sei, que um monte de criança imatura brigando pelo microfone, brigando por não sei o quê, por quem aparece mais, quem vai aparecer na foto do Instagram, quem vai estar o nome lá. Cara, você não entendeu nada ainda. É Paulo chegando e falando assim: cara, vocês têm ciúmes, contendas? Vamos para frente que o tempo corre. Ponto B: tudo que acontece, eu estou falando do menino, né? Ele leva para o pessoal. Conhece pessoas assim? Meninos não conseguem ter conversas difíceis. Por quê? Porque eles não conseguem levantar da mesa e deixar as diferenças na mesa, se resolver na mesa. A gente tem um jeito de resolver problema na liderança da igreja, que é assim: vamos sentar todo mundo aqui, resolve aqui na mesa. E a gente, você tem que... Então vamos aqui. Aí você, como pastor, você tem que saber filtrar. Você fala assim: isso aqui é problema do teu coração, da tua alma, que não está curada. Tira isso aqui tem fundamento, traz para a mesa. Isso aqui não sei o quê. Aí você vai comer pipoca e vai falar: agora vocês se corrijam aí. E só vai levantar depois que perdoar. Porque negócio, falam um na cara do outro. Você acha que eu estou falando alguma mentira? Eu tenho que pôr às vezes pessoas da liderança da igreja e falar assim: isso aqui está errado. Assim, Jesus não faria isso. Você não pode, como um ministro de Cristo. Esse é o meu chamado. Mas nós estamos aqui desenvolvendo. Como é que você quer que os seus filhos e os filhos dos seus filhos creiam no mesmo Deus que você? Com muita exortação, com muito amor. Porque Deus só ama quem Ele ama. Eu não posso, como pastor, ver uma pessoa da minha equipe fazendo algo errado e falar: não vou falar nada. Que isso? Eu não amo ele. Se o meu filho Lourenço faz uma coisa errada, eu sou o primeiro a pegar ele pelo cangote: ei, moleque, vem aqui, você está maluco? Porque eu amo ele. Mas e
se é o filho do outro? O filho do outro, o pai que corrija. Então Deus faz isso conosco, por quê? Porque Ele é o nosso Pai. Ele nos ama, nós cantamos isso, nós somos adotados por Ele. Então às vezes são apenas questões práticas da vida, do dia a dia. Só que o menino deixa tudo cair para o coração. É que às vezes é mais... Não vou falar isso aqui não, que vão magoar as mulheres. Vamos para frente. Você vê isso nas empresas, você vê isso nas igrejas, você vê isso em todos os lugares. Pessoas infantis. E pessoas infantis, elas não conseguem resolver os seus problemas. Só que qual é o problema? Ela está lá, alguém colocou ela naquele lugar e é um elefante branco, né? Quem que vai falar agora? Porque qualquer coisa que você fala, a pessoa cospe fogo, ela vira a mesa, ela sai esbravejando. Quer um exemplo disso? Vamos para a palavra, o filho pródigo. Olha só, você conhece a história do filho pródigo? Só que o filho pródigo é o exemplo de um cara que se tornou homem depois de errar. E eu quero mostrar para você a virtude dele. Em Lucas 15 diz assim, verso 17: então, caindo em si, o filho pródigo, ele pede toda a herança, fala para o pai, me dá todas as herança minha, eu vou gastar. E ele vaza de casa, da casa do pai, e vai gastar a herança. E aí o verso 17 diz, caindo em si, disse, quantos trabalhadores, ele está comendo comida de porco, ele era rico, ele está comendo comida de porco, que para um judeu era a coisa mais deplorável, ele está comendo alfarrobas ali, e aí ele se lembra, o Espírito toca no coração dele, e ele cai em si. Esse cair em si é a conversão. Ele fala assim, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, aí agora o Espírito começa a trabalhar, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Então veja que ele está aqui num lugar de maturidade. Ele errou, ele foi menino, ele era menino, pensava como menino, me dá o meu dinheiro, pai, me dá minhas coisas. Foi gastar com prostituta, foi gastar com os prazeres da vida. Só que teve um momento que o Espírito tocou ele caiu em si, ele falou, peraí, está errado. Eu vou voltar e vou falar, pai, eu pequei contra você e pequei contra o céu. E é isso que ele vai fazer. Esse é o filho pródigo, ele cai em si. Você quer ver o que acontece com o irmão mais velho? Olha o que diz o verso 25. Ora, o filho mais velho, quem era o filho mais velho? Aquele que ficou em casa, aquele que não saiu, aquele que era, entre aspas, ali o perfeitinho. O filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e as danças. O filho pródigo voltou, o pai mandou matar um cordeiro, fez um churrascão, falou, meu filho voltou, vamos celebrar. E aí o outro que estava no campo começa a ver a festa lá na casa. Chamou um dos criados e falou assim, o que está acontecendo aí? Perguntou-lhe, o que era aquilo? Ele informou, veio teu irmão, o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. Verso 28, olha o que o irmão mais velho fez. Ele se indignou e não queria entrar. Conhece alguém assim? Eu espero que não seja você esse cara. Todo mundo conhece, né? Mas em vez de você olhar um pouco para o lado, olha para dentro hoje. Que não seja você esse irmão mais velho. Não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. O pai falou, vem cá, filho, teu irmão voltou. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos eu te sirvo sem jamais transgredir uma da tua ordem. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho. Ele não consegue nem falar o meu irmão. Esse teu filho que despedaçou os teus bens, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Deixa eu te ensinar uma coisa, quando Deus abençoa alguém do teu lado, não invalida a bênção que Deus tem para você. A gente tem que ensinar a geração moderna que quando alguém é elogiado, você não está sendo deselogiado. Seja homem, seja maduro, deixa as coisas de menino. Celebre com Jesus o que Deus está fazendo. Celebre com o seu irmão o que Deus está fazendo na vida dele. Você não consegue ver alguém testemunhando, eu prosperei, eu estava falido, eu estava quebrado, Deus abriu uma porta, a minha empresa prosperou. Você não consegue olhar para alguém e falar assim, glória a Deus por isso. Isso é um maduro espiritual. O filho mais velho vai falar, não é comigo? Então esse teu filho aí, esse cara aí, quem ele pensa que ele é? Então um filho, ele desenvolveu maturidade, o outro continua onde? Na imaturidade. Eu não quero que você seja o filho mais velho. Por mais que você tenha errado, caído, tem misericórdia para você, tem graça. Mas se arrepende logo e seja maduro. Ponto C, são escravos. Os meninos são escravos dos seus sentimentos. Você conhece alguém assim? Eu preciso fazer o que me dá prazer. Eu falei da dopamina, né? 1 João 2,15 diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então entenda esse mundo é tudo que não é o reino dos céus. É um mundo que jaz no maligno. São as coisas da carne, são as coisas passageiras. Jesus está falando, não ame o mundo, senão o meu amor não está em você. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então a gente tem que pregar isso para os crentes de hoje, que eles estão na igreja, mas fazendo a vontade do mundo. Eu não posso estar na igreja, mas ter uma vida mundana.
Precisa ter uma conversão. Vocês conseguem entender a minha indignação pastoral? Aí o IBGE fala, olha, daqui 2030 os cristãos evangélicos serão mais da metade da população. A gente tinha que se celebrar com isso, mas, cara, mais da metade da população e não tem transformação nas famílias? Não tem transformação? Que crente que a gente está produzindo? Que evangelho que estão pregando aí fora? Que não tem transformação? Que a pessoa chega na esteira e ela sai do outro lado igualzinha. Conversão é você chegar para um canto aqui, ó, e Deus fala assim, você estava indo para cá, é 180 graus, agora é para cá. Jesus falou, se o amor do mundo está no teu coração, você não permanece em mim. Isso vai passar. O que vai ficar é a vontade de Deus no nosso coração, que permanece eternamente. Então meninos são guiados pelos sentimentos. Fala comigo, meninos, fala, crentes imaturos são guiados pelos sentimentos. Esses só fazem a vontade. Pode parar de falar agora, eu vou continuar o esboço. Esses só fazem a vontade. Esses só fazem o que sentem prazer e alegria. Os meninos, eles param de fazer as coisas quando dá prazer. Esses são os meninos. Está jogando lá, começou a perder, como é que faz? Não quero mais. Tem uns que até tiram o controle do videogame e levam embora. Está jogando lá, começou a perder, aí começa o apavor. O videogame é meu, vai embora. Que isso, cara? É engraçado quando é que os adolescentes, mas e quando são marmanjos, homens de 27 anos, considerados adolescentes, que deviam estar ensinando, mas tem que receber leite. Meninos param de fazer quando dá prazer, por isso que muitos casamentos acabam, porque são meninos que casaram, não são homens de verdade. Não sabem o que é lealdade, não sabem o que é compromisso, acham que casamento é baseado no amor, e acham que amor é sentimento, amor é decisão. Eu decido amar minha esposa todos os dias. Mas não está dando mais prazer, eu vou embora. Não gostei, ela deixou a toalha molhada. Cara, eu vou te dar deixou molhar, apertou a pasta de dente. Eu não gostei, eu não gosto como ela faz o arroz, eu não gosto como ela faz. Cara, você não entendeu nada, você é imaturo. Você não entendeu o que é uma aliança. Então tem crente que não vai até mesmo mais para a igreja, porque fala, não é mais legal. Me fala, isso é uma pessoa madura espiritual? Ele está indo prestar o culto e precisa ser legal. O culto precisa ser para Deus. O culto é para Deus. Não estou aqui cultuando para vocês. Por mais que a gente faça tudo com ordem, com decência e com excelência, porque isso são virtudes de Deus, a gente entende que o culto é para Jesus. Você pode sair, tem 370 cadeiras aqui, pode sair todo mundo daqui hoje falando, não gostei. Se Deus falar para mim, Fernando, good job, eu estou feliz. Porque é a plateia de um só que nós queremos agradar, não é as multidões, não é. Se eu fosse agradar vocês todos aqui, mas na internet eu estava frito. Vamos voltar para o domingo passado? Como é que faz isso? Tem identidade clara e sabe a quem você quer agradar. O seu pai, o seu mestre, o Senhor Jesus Cristo. Cara, você vai para outro patamar de vida. O menino, ele não é emocionalmente maduro, é o ponto D de hoje. Para muitos, maturidade é ser compassivo ou se tornar burro de carga. A gente precisa entender isso também. O que é ser maduro, Bispo Fê? É ser um monge. Não é nada disso. Maturidade não é passividade. Maturidade é você saber se posicionar. Com amor, com respeito, mas com firmeza muitas vezes. O crente de hoje, às vezes, ele não vou falar, porque vai que ele vai pensar. Cara, imagina se Jesus não fosse falar pensando o que os fariseus iam pensar. Imagina se Paulo não fosse escrever suas cartas pensando o que os judeus iam pensar. Ele chega para Gálatas e fala, Gálatas, seus insensatos. Quem vos embruxou? Vocês estavam correndo bem. Então entenda que nós precisamos nos posicionar com amor, mas com posicionamento, com firmeza. Mateus 5,37 diz, seja porém a tua palavra. A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Crente em cima do muro está do lado do diabo. Porque o muro é dele. Você tem que estar posicionado. Ou é sim ou é não. Fica aquela coisa, eu acho, eu vou ver, eu não. Aí você quer agradar a multidão. Aí se vem um fala mais alto aqui, você quer agradar esse. Se vem outro. Cara, olha para a Bíblia e fala assim, o que a Bíblia diz? O que está escrito? E aí você se posiciona. Agradando a Jesus. Mas a pessoa vai ficar brava comigo. E você não se incomoda se Jesus ficar bravo com você? As pessoas colocam muito mais, o meu amigo, a minha é amiga, né? Amiga, a minha amiga faz a unha comigo. O que ela vai pensar de mim? Cara, o que Jesus vai pensar de você com essa postura? Essa roda que você anda, esse lugar que você senta. Roda de escarnecedor. As más conversações corrompem os bons costumes. Então se posicione, se ensina ou não. O que vem disso, ou o que passar disso vem do maligno. Então olha para quem está do lado e fala assim, crente, saia do muro. Se posiciona. Biblicamente, tem uma cosmovisão bíblica. Eu liguei o 2.0 agora, vamos lá para a gente acabar. Agora... Estou 2.0 desde o começo, Lucão? Você não viu nada. Os caras lá numa maçonaria me chamam de metralhadora bíblica. Você viu o vídeo da minha mãe que eu postei? Bum! Metralhadora.
Tem gente que está falando, o que ele está falando? @Fê_Brant, vai lá que você vai entender. É o último post que eu tenho lá, penúltimo. Meninos pensam com o coração, e o coração ele é enganoso. O profeta Jeremias diz no capítulo 17, verso 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Diz o verso 10: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então deixa eu ensinar para você que quer ser maduro a partir de hoje. O filtro da sua vida não pode ser o seu coração. O filtro da sua vida não pode, você não pode enxergar com os olhos naturais, você tem que enxergar com o espírito. Esse é o filtro da vida do cristão. Eu preguei no congresso de mulher desse ano e eu falei assim: mulheres, existe um versículo que é Filipenses 4:8, que tem que ser o nosso filtro. Eu queria trazer para toda a igreja hoje. O filtro do cristão tem que ser isso. Paulo escrevendo mais uma vez, o apóstolo Paulo aos Filipenses, ele vai dizer assim: finalmente, irmãos, eu imagino Paulo falando assim: ufa, deixa eu falar, irmãos, finalmente, tudo que é verdadeiro, primeiro filtro, é verdadeiro, você tem que, são camadas, tem que ir passando. Se não é verdadeiro, já não passou no filtro, já não pega. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, segundo filtro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, ou seja, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso. Se eu perguntar para você hoje, o que tem ocupado o seu pensamento? Primeira pergunta, é algo verdadeiro? É algo puro? É algo justo? Se não for, tira do teu pensamento. Mas o meu coração quer isso, meu coração arde por isso. É puro? É verdadeiro? É justo? Boa fama? Tem virtude? Tem louvor? Se não tem, tira isso, porque esse é o teu coração humano querendo algo. Sabe qual que é a nossa crise como cristão? Porque a gente tem um pensamento. E a Bíblia vai falar do coração. O coração ele é mente muitas vezes em alguns versículos. É o pensamento, não é o coração músculo cardíaco. Você precisa entender que na sua mente existem duas vozes. Existe a voz do Espírito, mas também tem a voz do inimigo. E aí você precisa saber que existem duas vontades. Aí você vai para quinta-feira no culto que eu preguei e ouça a mensagem de quinta-feira. Qual vontade eu escolho? Como eu saber qual é a escolha? Como isso? Sempre vai ter duas vontades. Mas se você tem um filtro da palavra, você consegue discernir claramente qual é a vontade de Deus para a sua vida. Pausa aqui, volta para a introdução do culto. Como que a gente ajuda a igreja atual brasileira, protestante, evangélica, a escolher a vontade certa, se eles não estão recebendo um filtro que vai fazer eles filtrarem essa vontade, escolher certo? Se eles estão sendo com o seu ego massageado. Se você chega com o pecado, eles falam, não, ó, existe um pastor de uma grande igreja americana, que ele escreveu um livro que influencia pastores a montarem suas igrejas. E lá ele fala, não pregue para os jovens sobre céu e inferno, sobre pecado, porque isso não é bem aceito para essa geração. Me fala aqui, como é que pode um pastor não pregar porque eles não vão... Então eu estou aqui agora como a gente está criando consumidores, eu estou aqui entregando o que o consumidor quer. Eu não estou desenvolvendo discípulos de Cristo, eu estou desenvolvendo consumidores. E aí, a hora que eu falar alguma coisa que esse consumidor não quer, ele levanta e fala, eu vou para outra igreja, porque eu não gostei. Essa é a geração de hoje. Crentes Nutelas, crentes imaturos, crentes Smurfs. São, é o que eu falo, é uma meba gospel. Aquilo ali parece que tem cara de crente, mas não é crente. Mas chora no louvor, levanta a mão, se derrama. Cara, Deus está pegando hoje da tua mão e falando assim, ei, você está no primeiro estágio. Vamos desenvolver a salvação com temor e tremor, fortalece os pés aí, fortalece o tronco e vamos comigo. E vamos passando as aflições da vida. Ele fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você acha que com todo amor e respeito e pureza e sabedoria, eu vou falar para você, você acha que para a gente estar aqui onde a gente está, a nossa vida é um mar de rosas? Eu falo, os irmãos acham que eu acordo, ô Diácono Carlão, e vai um eunuco ficar me abandonando e falar, Bispo Fernando, bom dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Liga uma banheira de hidromassagem, não tenho nem banheiro em casa. Liga uma banheira de hidromassagem com sais de banho e cromoterapia. E eu falo, quer saber como é que eu acordo? Você tem filho aí? Cara, eu cheguei ontem para fazer um nexo global e eu não tinha esboço, meu esboço sumiu. Eu não sei se Kiara apertou alguma coisa aqui, esse Lourenço, eu não sei. Mas eu acordo com os filhos já urrando, eu quero a leite, eu quero isso, cadê minha meia? Tá furada, a minha esposa falando que não tem roupa para ir do culto, eu que não passei a camisa, e não sei o que. E aí o irmão que fala, o pastor passou e me abraçou, e você falando qual que é o versículo da abertura? Será que ligaram o cabo? Será que o microfone... Cara, não tem eunuco me abanando, pondo cerejas e castanhas do Pará para mim, falando, venha para o culto. Cara, a nossa luta, aqui muito é dado, muito é cobrado. Para a gente ser forjado. Eu falei um dia num congresso de homens assim, eu não sabia o que eu estava falando, mas eu declarei do altar e falei assim, Senhor, o meu desejo é que eu seja um dos maiores líderes espirituais dessa nação.
Tinha homem lá, você se lembra disso? Primeira coisa que Deus fez, falou, então eu vou tirar tua mãezinha. E me levou para o luto. E falou, agora vai. Porque você achou que ia ser fácil? Você achou que você ia ser o líder com a mamãe? Com as costas largas da tua mãe? Com aquela mestre na palavra? E aí, Deus fala assim, você não vai nem ter luto. Vai, no outro dia você começa a pregar e assume a igreja. Aí eu falei, Deus, mas por que o Senhor faz isso comigo? Ele falou, vai para Josué 1:9. Quando Deus fala para Josué, Josué, meu servo Moisés é morto, pega esse povo e passa o Jordão. O que Deus está falando para Josué? Te vira, agora a coisa é com você, Josué. Josué 1. Aí no verso 9 ele vai falar para Josué, ser forte e corajoso, Josué. Não temas, nem te espantes, eu sou contigo. Mas até chegar no 9 o Senhor só está falando, só está dando missão para Josué. Vai, Josué, agora é contigo, pega os bastão e vai. Você acha que isso não forja um líder? Você perder a mãe, ainda mais quem era mãe, passar por um luto, assumir uma igreja, transição de carreira. Pô, tava para abrir meu consultório, tava lá para isso. Eu queria só estar fazendo botox na mulherada, pondo lábio, falando de cara, não tinha tanto problema. Ninguém ligava para mim falando, não gostei de você falar isso, não sei o quê. Ninguém estava ligando, sendo despejado, pedindo aluguel, com problema, com um filho que morreu, o filho foi para droga, o outro que precisa do enterro. Era tão mais fácil. Era só falar, vai ser 2 ml aqui, 2 aqui. Ponto. Volta semana que vem, gasta mais um pouquinho, que eu vou pôr mais 2 ml aqui, 2 aqui. Existe uma forja. Então você vai entender, Deus quer levar você para... Como que você é maduro? Se prepara, cara. Se prepara. Ainda que eu passe, mas lembra de Davi, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Você não vai estar sozinho no vale da sombra da morte. A tua vara, o teu cajado me consolam. Bondade, misericórdia e fidelidade me seguirão. Quando? Todos os dias da minha vida. É assim que é a vida do crente maduro. Ele passa pelas aflições, ele passa, ele não fica, ele passa e ele é fortalecido pelo Senhor. E ele chega do outro lado da esteira muito mais maduro da forma com a qual ele entrou. E pode soprar os ventos, podem bater com ímpeto contra a casa, ela não cai, porque grande é a sua rocha. Você está construindo o seu evangelho aonde? Na areia, na palha, no feno? Ou sobre Cristo? Cara, se é sobre Cristo, te prepara, porque vai vir a chuva forte. Mas você vai falar, manda mais Deus que eu aguento. E aí quando você olha para trás, você fala, cara, como é que eu cheguei até aqui? Eu não sei. Mas o Senhor me fortaleceu, a graça dele todos os dias, a misericórdia dele todos os dias. Eu estou pregando para alguém aqui hoje que precisa experimentar essa maturidade em nome de Jesus. É isso que é ser crente maduro, igreja. Então não seja dominado pelos seus sentimentos. Eu vou falar para os homens aqui, homens, não sejam movidos por um rabo de saia. Tem homem que não pode ver, cara. Cara, você é homem maduro. O que te governa não pode ser um membro do teu corpo. O que te governa tem que ter o Espírito Santo, cara. Não, é minha testosterona. Cara, não tem testosterona que seja maior que o Espírito Santo na tua vida. O problema é que tem muito adolescente de 27 anos. Pô, o adolescente está na puberdade é uma coisa, mas igual homem com aqui hoje 27 anos vai me pegar agora a ciência. Está na puberdade também. Eu não consigo me controlar. Você acha que José, tem um livro muito bom, né? José, o filho amado e o irmão odiado. O cara que escreveu, mano, ele é bom demais. Vai lá aí, pede na Store. Você acha que a mulher de Potifar, eu já perguntei isso aqui, você acha que ela era baranga, feia? Porque você olha José e fala, não, José fugiu porque a mulher de Potifar era era o trasgo das mamorras lá. Ela veio atrás dele e falou, Deus me livre, sai. Cara, era a mulher de Potifar, o cara mais rico lá do Egito. A mulher dele devia ter botox, devia ter preenchimento, devia ter lipoescultura, tudo. Os egípcios deviam deixar ela ali. Aí essa mulher vai para cima de José. Porque os caras falam, não, José era... Cara, José era um homem segundo o coração de Deus. Eu não sei se eu posso brincar com as mulheres hoje também, que eu vou preso, né? Tudo que eu falo. Se eu falar, a mulher era gorda. Não, as gordas vão falar, que isso? Ela era magra. Ah, é magra, você não pode... Você fica num lugar para pregar hoje, tem que equilibrar uns pratos, cara. Tá na internet aí. Daqui a pouco bate aqui, ó, você, a sociedade das gordas, fala, você falou que a mulher de Potifar era... Fala, pô, cara, mas... Então eu vou falar que ela era magra, não tinha... Não, a sociedade das magras também vieram aqui. Me ajuda, Deus. Mas o que José fala para a mulher de Potifar? Pecaria eu contra o meu Deus e contra o meu Senhor? Então nós não podemos ser guiados pelos nossos sentimentos. Posso ouvir um amém, principalmente dos homens aqui, em nome de Jesus? Eu preciso voar. Ponto F. Pensa muito em si e pouco nos outros. Quem é esse? É um menino, o imaturo.
Meninos imaturos são assim. A alegria do menino está somente nos seus próprios objetivos. É o meu objetivo, é o meu carrinho, é o meu videogame, é a minha boneca. Não está disposto a servir, não arregaça as mangas, não consegue ajudar, não se preocupa com o próximo. Meninos não ajudam financeiramente, sabia disso? Meninos são só consumidores, não sabem viver pelos outros, não sabem doar pelos outros, não conseguem servir na igreja, não conseguem ofertar na igreja, não conseguem participar das coisas da igreja. Paulo diz em Romanos 12:10: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Isso que nós temos que, isso é maturidade. Sede pacientes da tribulação. Não estou aguentando, Deus, me tira daqui. Sede pacientes, cara. Na oração, perseverantes. Compartilhar as necessidades dos santos. Olha só, serve uns aos outros. Praticai hospitalidade. Abençoai quem? Os que vos perseguem. Não é abençoar os que te abençoam, abençoa os que te perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Verso 15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento, eu amo esse último. Tende o mesmo sentimento para um com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendentes. Condescendei. Eu liguei o 3.0 e fica difícil. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábio aos seus próprios olhos. A tua sabedoria tem que ser do Espírito e não da sua carne. Eu sou bom, eu fiz o MBA, eu fiz aquilo. Cara, isso não presta para nada. Seja sábio espiritualmente. G, para eu não falar ponto. G, se ocupa com... Eu já aprendi isso, eu já caí nessa. Eu estava no CEDUS e eu lancei essa, né? Aí agora eu me policiei. Se ocupa com o menino só se ocupa com futilidades. A vida da pessoa são o quê? Pensamentos bobos, sem fundamentos, sem expressividade. Pensamentos fúteis. É um verdadeiro... Não posso falar umas coisas aqui. É um verdadeiro leão lobo gospel. O cara só quer saber das... Cara, me conta, o que ele fez? Para onde ele foi? Sério que ele disse isso? Miga, não me conta. Sério, vem aqui, vem tomar um café comigo. Cara, isso aí é coisa de menino. Se não diz respeito a você, se você não está na história, o que você vai querer saber? Você vai querer falar de alguém que não está na roda? Você tem que ser homem, maduro, espiritualmente falando. Então, sabe, ficar procurando meme na internet, não trabalha, não quer prosperar, não quer crescer. E a ideia aqui não é que a gente vai poder dizer, pessoa, então eu tenho que ser dinheirista. Não, cara, não estou falando que você tem que só pensar em dinheiro, ser uma pessoa também desesperada, porque a Bíblia fala que o que adianta o homem ganhar o mundo todo, mas perder a sua alma? Vou fazer só o que dá lucro. Não é isso. Mas nós precisamos ter, sabe, é como eu falo, está no centro da vontade de Deus. A ideia é que nós sejamos balanceados, que nós saibamos viver na medida certa. Fala, viver na medida certa. O ponto aqui é que a sua família, a sua igreja, a vida das pessoas ao seu lado, elas valem muito mais do que você ficar lendo uma reportagem do Facebook. Você está lá interessado, deixa eu ver o que saiu no G1. Cara, o que vai mudar na tua vida o que saiu no G1? A tua esposa está sangrando ali, cara, vai lá e cuida do coração dela, serve ela em amor. Seu filho está querendo sua atenção, você está preocupado nas fofocas do que o irmão da igreja falou, pensou de falar. Isso é coisa de imaturo. Colossenses 3:2, Paulo diz assim: pensai nas coisas lá do alto, do céu, e não nas daqui da terra. Então isso é maturidade. Fala comigo, a partir de hoje eu vou pensar nas coisas do alto, nas coisas espirituais. Ponto H. Diz assim: pensa que pode esconder, os meninos, pensa que pode esconder pecado e isso nunca terá consequência. É a igreja atual moderna. Chega como está, fica com pecado, esconde debaixo do braço, nunca vai. Ninguém está vendo, Deus está vendo tudo. Ninguém consegue esconder de Deus, igreja. Ele conhece todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações. Em Gênesis 3 diz assim, lá no princípio de tudo: porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes, está falando da árvore do conhecimento do bem, do fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher entre as árvores do jardim. Tem um monte de crente hoje que está tentando se esconder de Deus, atrás do celular, atrás da tela do computador, atrás da empresa, da hora extra, está tentando se esconder. Mas de Deus a gente não se esconde. Você pode esconder do teu cônjuge, mas Deus você não se esconde. Verso 9, e chamou o Senhor Deus, o homem lhe perguntou, onde estás? Deus vai acertar com quem, homens? Com o homem, porque a direção tinha sido dada para o homem. Adão, não coma do fruto. E aí Deus chama Adão para... Por que, Adão? Onde você está? Verso 10, ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Até então ele nunca teve medo, até então ele nunca se escondeu. Mas depois que ele pecou, ele teve medo, ele se escondeu. O Senhor nem perguntou para ele o que você fez, ele falou: onde você está, Adão? Ele já se entregou na resposta. Então que nós saímos daqui hoje, igreja, eu preciso finalizar, muito mais maduros do que nós entramos, mais autorresponsáveis, que nós possamos sair daqui
com um senso de desenvolvimento espiritual e mais experimentados em Deus. Como pastor, de verdade, eu brinco bastante aqui, porque eu sei que às vezes o confronto é forte, mas como pastor, a minha oração é: Senhor, desenvolva uma igreja madura, em nome de Jesus, que chacoalhe São Paulo, que chacoalhe a face da terra, o Brasil, o mundo. Eu não posso, como pastor, ver o que está acontecendo aí fora e falar: é assim. Cara, não é assim. Evangelho não é isso. Cristianismo não é isso. Nós precisamos desenvolver crentes maduros. E por isso eu vou fechar com Hebreus 5,12, que diz assim: pois com efeito, quando deveis ser mestres, eu amo isso aqui, é o próprio apóstolo Paulo. Ele está chegando agora para outro povo, ele fala assim: ó, vocês deviam ser mestres, vocês deviam estar nesse lugar, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Cristo, de Deus. Assim vos tornais como necessitados de leite, não de alimento sólido. Imagina a frustração de Paulo, ele chegar e falar assim, de novo, primeiro a gente começou o texto básico, foi para Coríntios, eu vou ter que dar leite porque vocês não estão prontos para comer comida sólida. Agora para os hebreus ele está falando a mesma coisa, está falando: cara, vocês eram para estar ensinando. É muito frustrante para um pastor você ter uma equipe, às vezes fala assim: esse cara já era para estar ensinando, e você tem que voltar 10 casas, e fala assim: cara, eu vou ter que voltar do básico para você. Você não é neófito, você não chegou hoje na igreja, você está aqui há anos. Então entenda essa exortação do Espírito hoje, em nome de Jesus, na sua vida, no seu coração. Ele fala assim: vos tornaste como necessitados de leite, não de alimento sólido. Verso 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Como está a igreja atual evangélica protestante? Só leite. Todo culto que você vai vem aqui à frente, aceita Jesus. Eu já expliquei que aceitar Jesus nem está na Bíblia, confessa Jesus, recebe. Porque eu não aceito, não está no meu controle aceitar Jesus, é Ele que nos aceitou. Então a linha de partida do evangelho aí fora já está fora. Aí vem aqui, aceita Jesus, faz festa, celebra. No outro culto vem aqui, os judeus falavam de ano após ano os mesmos sacrifícios mortos que não servem para nada. É a igreja atual evangélica protestante. Aí você fica perguntando: quando que vai ter maturidade? Nunca vai ter maturidade, porque não tem ensino. E a fé vem pela pregação, a fé vem pelo ouvir da palavra, e a palavra é pela pregação. Então, se eu não pregar para a igreja, você pode falar: bispo, você fica pregando 1 hora. Cara, é isso que desenvolve crentes maduros. Você vir aqui ficar louvando, é maravilhoso adorar o Senhor, mas ficar 2 horas louvando, adorando o Senhor, eu abrir no Salmo 23 e falar: o Senhor é o meu pastor, nada te faltará, vai com paz, é isso, boa semana. Que nutrido que vai estar o teu espírito. Bispo, o louvor é maravilhoso, sim, mas e o depósito do Espírito? Cadê? Você deu o louvor e agora você precisa receber alimento. Então por isso que nós temos um tempo, talvez comparado com aí fora, extenso, porque nós precisamos ensinar os crentes a serem de verdade crentes. Porque senão eles chegam, e aí Paulo vai falar: poxa igreja, era para você estar ensinando, você já conheceu Jesus faz 1, 2, 3, 4 anos, e você precisa de novo ir lá na frente. E nada contra ir lá na frente, porque eu entendo que muitas vezes a gente chama as pessoas aqui para terem uma oração específica. Não é sobre isso, é sobre o tipo de evangelho que está sendo passado, o tipo de conteúdo, o tipo de conhecimento que está sendo dado para as igrejas, para as pessoas. Como é que eu vou desenvolver uma igreja forte se eu não dou conhecimento? Como é que eu vou ativar a fé? Como é que eu vou, Paulo fala, desenvolver a salvação com tremor e com tremor, se eu não dou subsídios para que essa salvação seja desenvolvida? Se eu estou sempre passando a mão no pecado, falando: é assim mesmo, Deus te entende, isso é um problema. Isso não é problema, isso é pecado, e pecado tem que ser arrependido, tem que ser deixado, confessado. Você entende o nível de crente que o IBGE está falando que está crescendo? Isso me assusta, mas eu louvo a Deus, porque Deus está levantando homens dele nesse tempo, homens que não têm medo, que não se dobram a Baal, que não se dobram a estátuas de bronze, homens que não vão ficar: o que vão pensar, mas homens que falam: o que o meu Senhor vai pensar, e que pregam a palavra com seriedade, com responsabilidade, ensina a doutrina, inculca na criança, na entrada, na saída. Ele diz no 14, para nós finalizarmos: mas o alimento sólido é para quem, igreja? É para os adultos. Tem adultos aqui nessa manhã, em nome de Jesus? Para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas, ou seja, é algo racional. O crente não é alguém emocionado que fica querendo girar, rodar, subir no teto, cara, isso não é nada, isso aí é carne. Tem faculdade exercitada para discernir não somente o bem, mas também o mal. Que você saia daqui hoje como um crente maduro, que você fala: isso aqui é mal, isso aqui é bem, isso aqui não, isso sim, isso aqui é do mundo, isso aqui é de Deus. É esse lugar que Deus quer que você esteja, de discernimento espiritual. E eu queria finalizar de uma forma diferente. Eu já estou estourando aqui o nosso tempo, tenho 7 minutos para finalizar. Eu quero que você reflita. Eu passei as perguntas, tem as perguntas. Eu queria que você, porque assim,
Eu sei que às vezes a gente quer olhar para o lado, mas você e Deus, responda essas perguntas para você mesmo. Seja honesto com você. O que o seu cônjuge, você que é casado, ele diz sobre a sua maturidade? Porque eu não estou na tua casa, não convivo com você no dia a dia. Mas tem pessoas que convivem. O que os teus filhos falam de você? O que o teu chefe, os teus funcionários falam da tua maturidade? Esteja pronto para perguntar e esteja pronto para ouvir a resposta. Porque a gente só pode mudar aquilo que a gente tem conhecimento. Talvez você seja uma pessoa muito imatura e ninguém nunca conseguiu falar isso para você. Aí Deus coloca o Bispo Fernando aqui nessa manhã para falar: cara, em nome de Jesus, vá para um lugar de maturidade. Para de ser uma pessoa temperamental. Para de ser uma pessoa desequilibrada. Até quando seus filhos vão sofrer por ver você descontrolado em casa? Até quando a tua família vai sangrar por um destempero emocional? O que você sente que precisa amadurecer? Em quais áreas que você acha que precisa amadurecer? E terceiro, como a nossa igreja seria? Eu amo essa pergunta. Se todos os crentes da nossa igreja, da nossa comunidade fossem como você, na questão da leitura, na questão do ensino, da palavra, da generosidade. Se todos fossem como você, a igreja já tinha avançado ou ela tinha acabado? Essas 3 perguntas vai colocar você num lugar onde você fala: Senhor, eu preciso ser tratado. Porque por mais que você me veja aqui ensinando, eu sou o primeiro a dizer: Pai, eu preciso aprender mais de Ti. A palavra diz que eu devo conhecer e prosseguir em conhecer o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que a cada culto tem depósito. Por isso que a cada dia nós demos a palavra. Por quê? Porque é a bagagem. É a bagagem. Diz um grande pregador: você vai estar na eternidade quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. E a eternidade inteira não será suficiente para você conhecer quem é Deus, por conta da grandeza dele. A gente acha que Deus é tipo nós, um pouco melhor. Não. Deus, ele é incomparável. Ele não é Deus que foi feito a nossa imagem e semelhança. Somos nós que fomos feitos a imagem e semelhança dele. Jamais olhe para Deus com o seu olhar humano. Jamais transfira para Deus a dor que você tem com seu pai, a dor que você tem com seus filhos. Ele não pode ser esquadrinhado, diz Daniel. Então que você saia daqui hoje, nesse lugar. Você pode ter entrado imaturo, mas eu creio que um degrau você subiu. Uma casa você andou para um lugar de maturidade. Porque Deus nos chama para esse lugar. Como pastor, eu quero dizer, que alegria seria nós podemos chegar para a igreja atual brasileira e falar: cara, isso é pecado, isso está errado. E a igreja falasse: amém, pastor, estou errado e preciso de exortação. Cara, isso hoje, você conta nos dedos quem são os crentes que estão abertos a serem exortados. Hoje a gente senta num gabinete pastoral, a gente vai para um aconselhamento pastoral e você tem que ir pisando em ovos para saber o que você vai falar, com testemunha. Eu cheguei há uns anos atrás, fui confrontar um jovem que estava em pecado no nosso ministério. Segura um pouco, Nath, que eu vou... Chegou um jovem com pecado no ministério. Aí eu falei assim para ele: cara, você tem noção que você está fazendo, tá errado, tá isso, tá aqui, tá. Aí eu pus o Gustavo de prova lá, o presbítero Gustavo. Ele ficou olhando com os olhos regalados e não gostou da exortação. O cara cantava no altar, o cara falava mal da minha família, falava mal do ministério e queria só um microfone. Eu falei: cara, você tá maluco de estar no altar pregando? O que você está fazendo aqui? E eu pus o pai e a mãe dele de testemunha. Aí eles olharam para o alecrim dourado e falaram assim: não fala assim com o meu filho, bispo Fê. Eu falei: é porque você, pai, tinha que falar. É porque você tinha que exortar o teu filho. E aí tem eu aqui como pastor fazendo o meu trabalho, só que eu pareço um bicho papão aqui, porque ele não tem isso dentro de casa. Essa é a geração atual. Essa geração que não aceita exortação. Essa geração que você não pode exortar, você não pode falar porque... cara, que alegria se todos os pastores de Deus pudessem chegar e falar assim: cara, isso está errado, eu te amo em Jesus Cristo, deixa isso aqui, dá a mão e vamos caminhar com Cristo junto. Vamos avançar? Mas você vai contar nos dedos aqueles que podem fazer isso hoje. Então eu queria que você estivesse nesse lugar. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar agora, com este senso de responsabilidade. Levantasse suas mãos aos céus e tivesse 1 minuto, você e Deus, respondendo essas perguntas que o Espírito fez ao seu coração hoje. Diga aí para Jesus, fale com Ele. Senhor Jesus, estamos finalizando, Pai, mais um encontro, mais um culto a Ti, Jesus. E o Senhor mais uma vez nos trouxe para os braços verdejantes. O Senhor depositou algo no nosso coração e nós aqui saímos, Pai, totalmente plenos no Espírito, Jesus. Eu sei, Pai, que a palavra foi pregada. Como pastor, Jesus, eu lancei o fundamento, como Paulo lançou. E agora a minha oração é: veja cada um como edifica. Que cada um possa edificar, Jesus, segundo Cristo. Que cada um possa receber a exortação. Porque a nossa salvação, Pai, ela é individual. No dia do juízo, Pai, quando nós estivermos diante de Ti,
o Senhor vai nos cobrar sobre isso que o Senhor nos deu essa manhã, e que nós possamos responder de acordo com aquilo que o Senhor depositou. A Bíblia diz que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância, mas quando o Senhor nos dá conhecimento, o Senhor sim vai nos cobrar esse conhecimento. Eu oro, Jesus, para uma igreja, Pai, que seja Cristo Vive São Paulo, uma igreja madura. Eu oro, Jesus, para uma igreja que não seja uma igreja, Pai, que quer estar no hype, que quer estar nos holofotes, mas uma igreja que queira agradar o seu coração acima de tudo. Uma igreja que queira, Pai, se prostrar diante de Ti. Uma igreja que se renda diante de Ti. Uma igreja, Jesus, que não seja permissiva com o pecado, mas que seja contundente, Jesus. Porque é essa igreja, Pai, que vai causar transformação. É essa igreja, Pai, que vai trazer diferença nessa nação e neste mundo, Jesus. Como Isaías, nós queremos dizer: eis-nos aqui, Pai, envia-nos a nós. Talvez alguém entrou como o profeta Isaías, com lábios impuros aqui, com atitudes erradas aqui, mas hoje o Senhor está tocando nos lábios, e o Senhor está dizendo, como disse Isaías: agora a sua iniquidade foi tirada, o pecado foi tirado. Pai, o Senhor está levantando nessa manhã profetas, o Senhor está levantando evangelistas, o Senhor está levantando, Pai, homens que vão pregar e anunciar o Teu Evangelho. O Senhor está levantando famílias fortes, o Senhor está desenvolvendo crentes maduros. Pai, nós queremos dizer, como Paulo disse: quando eu era menino, porque não somos mais, nós fazíamos as coisas de menino, nós pensávamos como meninos, mas agora, Pai, nós somos pessoas de maturidade. Agora, Deus, nós queremos chegar e dizer: nos dá o alimento sólido, porque nós não precisamos mais do leite. Nós queremos, Pai, profundidade. Nós queremos mergulhar nas Tuas Escrituras, nós queremos mergulhar nas experiências contigo, nós queremos ir para um nível mais profundo, Pai. Nós queremos experimentar, Jesus, do Teu sobrenatural. Nós queremos experimentar, Pai, da Tua graça e misericórdia. Nós queremos, Jesus, desenvolver a cada dia uma maturidade. Pai, nos leva para este lugar. Eu declaro e profetizo sobre estas vidas, Pai. Ninguém aqui mais vai ficar no estágio que estava, ninguém aqui vai ficar mais no lugar que estava. Hoje todos nós aqui avançamos, hoje todos nós aqui avançamos em direção ao prêmio da soberana vocação. A Tua palavra diz, e nós falamos como Paulo, olhando firmemente para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Pai, nós estamos olhando para Ti. Nós não vamos trocar a carreira que nos foi proposta pelos apelos do mundo, pelos apelos da igreja moderna, mas nós diremos: eis-nos aqui, Pai, como a igreja verdadeira, como a Tua noiva, sem mancha, sem mácula, sem ruga, ataviada para um só noivo. Essa é a nossa oração, Jesus. Essa é a nossa oração. E nós saímos daqui declarando que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, igreja, serão constantes e serão permanentes na vida dos crentes maduros. E aqueles que são maduros em Cristo, diga glória a Deus. Você está pronto para viver a melhor semana da tua vida em nome de Jesus? Olha quem está do céu e fala assim: é maturidade, hoje e eternamente. Se você precisar sair, você pode sair. Nós vamos cantar o louvor número 1 com alegria. São 11h30, você puder ficar mais um tempo. Vamos louvar Jesus com alegria, com gratidão nos nossos corações. Vamos, Cristo Vive Music. Olha quem nós fala assim: vamos louvar com alegria e com maturidade. Maturidade é a palavra de hoje. Em nome de Jesus. Eu quero ver a sua alegria sendo comunicada, a sua firmeza, a sua autoridade em Cristo. As suas palmas lá em cima com alegria. Ei! Vamos, Andrezinho! Ei! Vamos! Meus inimigos se calam quando eu louvo. Ansiedade acaba quando eu Esse é o poder da adoração. louvarei. Diga a Ele: Te louvarei. hoje e sempre, Deus. Teu nome eu canto e tudo se transforma. Com força eu proclamo tua vitória. Vamos! E louvarei. Te
Gigantes não existirão, cadeias vão ao chão, o medo se desfaz quando eu louvo. Eu sei que Deus comigo está, pra sempre reinará. com toda a Criação eu te louvo, oh, te louvo, As suas palmas com alegria, vamos igreja! Com fé eu canto e vejo o mar se acalmar. Essa é a fé que Com vence. fé eu canto e sinto em mim a Tua paz louvarei, te louvarei em todo o tempo. Gigantes não resistirão, cadeias vão ao chão, o medo se desfaz quando eu louvo. Eu sei que Deus comigo está, pra sempre reinará. com toda a Criação eu te louvo, oh, te louvo, oh. Levante suas mãos aos céus para terminar e diga a Ele com alegria: Só em ti tenho vida, só em ti. eu sou livre. Isso é a maturidade do Junto com povo. os céus eu canto, Te louvo, te louvo. Só em ti tenho vida. Vamos! só em ti eu sou As suas palmas. livre. Ei! Junto com os céus eu canto, Te louvo. Aumenta o volume e declare: só em ti tenho vida. e só em ti eu sou livre. Junto com os céus eu canto. Te louvo. Você pode fazer melhor pro Senhor. Só em ti tenho vida. Só em ti eu sou livre. Junto com os céus eu canto. Te louvo, te louvo. Gigantes não existirão, Cadeias vão ao chão, o medo se desfaz quando eu louvo. eu sei que Deus comigo está, pra sempre reinará. com toda a criação Eu te louvo. Gigantes Não resistirão, cadeias vão ao chão, o medo se desfaz quando eu louvo. Eu sei que Deus comigo está, pra sempre reinará. Com toda a criação eu te louvo, oh, te louvo, oh, te louvo, oh, te louvo, te louvo, Deus. Você pode dar um brado de vitória a esse Deus maravilhoso. Bom dia a todos. Ótimo domingo, ótima semana. Abraça quem está do seu lado e fala: nós somos maduros. Em nome de Jesus. Graça e paz, meu povo.